Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber... Sai! Sai, capeta! Adelina! Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. A Lilina. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada. A gente acabou de ver o trailer do filme Nise e o Coração da Loucura, do Roberto Berliner, que fala da psiquiatra Nise da Silveira. Ela que revolucionou a psiquiatria, substituindo práticas agressivas, como a lobotomia e os choques elétricos, pela arte. A médica também fundou o Museu de Imagens do Inconsciente. As mudanças no conceito de saúde mental a partir do trabalho de Nise da Silveira são o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o autor do livro Nise, Arqueóloga dos Mares, que serviu de base para o filme do Berliner, o jornalista Bernardo Carneiro Horta. O programa de hoje faz parte da série Você Tem Fome de Quê? Tema da 22ª Semana Científica da FMP Fase. Neste episódio, a gente fala de várias fomes. A fome de humanização na saúde, a fome de saúde mental e a fome de cultura, entre outras. Muito bem-vindo, obrigada pela participação, Bernardo. Obrigado, eu que agradeço. O livro e o filme nasceram juntos, como é que foi isso? Essa é uma história muito especial e muito bonita. Eu conheci a doutora Nise no ano de 1987. Eu era bem jovem, tinha uns 25 anos, ela já estava com cerca de 81, 82 anos. E ali teve início, primeiramente, uma relação de aluno, né, estudando no grupo de estudo que ela orientava. E depois tive a sorte e o privilégio de me tornar amigo dela. E durante anos eu anotei, né, frases e histórias da doutora Nise. Os anos se passaram, convivi. Foram 12 anos de convivência. Foram 12 anos, exatamente, de convivência. Bem, em 99 a doutora Nise faleceu. E todo aquele material reunido, conversando, isso já em 2001, com o meu irmão, André Horta, diretor de fotografia, que é o diretor de fotografia do Coração da Loucura, nós comentamos, ou seja, o que fazer com a pasta e com cerca de 400 anotações, frases, fatos, histórias, lembranças, né, observações, muito material muito interessante e registrado ali num ambiente muito próprio dela, que era o grupo de estudo, em que ela se sentia muito bem, em que ela então falava mais à vontade para os alunos, amigos, colaboradores, familiares. Aí eu falei, então, André, o que você acha? O André, atuando na TV Zero, com o Roberto Berliner, o Rodrigo Letier, falou, vamos lá, vamos na TV Zero, vamos marcar uma reunião com o Rodrigo Letier e com os diretores para ver, de repente, sai um documentário. Então ali eles me fizeram uma proposta que para mim foi importante, que foi o pontapé inicial do livro e do filme. Falando, Bernardo, então você vai passar limpo esses 12 anos de anotação, que não é brincadeira, e a partir daí vamos ver o que fazemos, né, com essas anotações de biografia e biografemas, né, trechos, flashes de uma vida, como, né, mais tarde, depois eu vou comentar. Então, o que ocorreu? Ali comecei a fazer um trabalho interessante que durou cerca de uns 6 meses, né, um trabalho, não deixa de ser,
de arquivo e até arqueológico. Havia coisa ali que eu tinha anotado há muito tempo. Nem eu compreendia exatamente, às vezes, a letra, como também eu não compreendia exatamente por que anotei, como anotei. Outras coisas que eu anotei na época sem entender, eu passei a entender ali. Isso foi um processo muito rico para mim, né? Quando, ao final, ficaram prontos os trechos, quando eu realmente transcrevi e depurei todo esse material e mostrei para o André, para o Lettier, para o Berliner e mais alguns profissionais, eles realmente se animaram. Eles então concluíram que ali realmente havia um material. Naquele período, eu atuei como um assessor de conteúdo, um assessor temático para os roteiristas. Esse filme, ele é tão específico, ele é tão diferente, que ele teve 7 roteiristas. E ao final ainda houve a 4 mãos digamos assim, um acabamento, a finalização do Roberto Berliner, não é? Enfim, e de uma grande roteirista da Rede Globo, que é a Patrícia, né? A Pam. Concluindo isso que estamos dizendo, então, em 2001, tem partida as 2 decisões. Eu decidi escrever o livro, eu amadureci a decisão, apoiado por amigos, colaboradores e até familiares da doutora, que me disseram: Bernardo, você anotou muito. Você anotou, e o que você anotou, só você conseguiu anotar. Ela não deixava. Jornalistas e amigos, ela não permitia. E eu realmente consegui anotar na marra muita coisa. Falando, você agora tem que produzir algum trabalho. E, paralelamente, o filme caminhando. Mas veja você, 2001, 7 anos depois, em 2008, então eu lanço o livro Nise, Arqueóloga dos Mares, que, olha, foi uma certa surpresa, foi uma grande felicidade, muito bem recebido, e eu fui o editor do próprio livro, não, eu fui o meu próprio editor, e o livro esgotou em 50 dias. E então a editora da professora Heloísa Buarque de Holanda e da Elisa Ventura, a editora abraçou a ideia e numa rapidez incrível lançou para o mês de Natal, né? Essa história, resumidamente, do livro, e a partir daí, nesses 8 anos que ele já foi lançado, realmente chegamos a mais de 5 edições, mais de 8.000 exemplares vendidos, que para o mercado brasileiro é uma marca expressiva, é uma marca, e para essa temática, que não é especialmente leve, e é complexa, mesmo que seja tão bonito, até divertida, alguns trechos, dinâmica, lúdica, é uma marca que para nós consideramos uma conquista. E o filme não, o filme teve realmente um processo diferente, as filmagens aconteceram, né, no Centro Psiquiátrico Pedro II. Hospital, Centro Psiquiátrico Pedro II, hoje, né, Instituto, né, Municipal de Assistência à Saúde, Nise da Silveira, acho que o nome é esse, ganhou o nome dela, e ali naquele centro psiquiátrico tudo se passou, né? Toda a história profissional da doutora e tanta história pessoal dela. E a equipe inteira do filme morou lá, exatamente, né? Isso é muito Como interessante. é que foi isso? O Roberto foi se encantando e se empolgando cada vez mais com o filme, e esse filme se tornou então a primeira ficção. De uma forma que chegou, quando realmente chegou perto, quando o roteiro ficou pronto, quando ele, que é muito exigente, se deu por satisfeito com aquele roteiro, ele concluiu o seguinte: vamos mergulhar, vamos filmar no hospital onde tudo aconteceu. E mais, ele convocou, não foi bem um convite não para eu assistir, ele convocou os atores, que foi um certo susto, a morar 2 meses lá no hospício, compreendeu? Eles moraram lá 2 meses antes das filmagens acontecerem. Inclusive alguns pacientes, que a Nise chamava de clientes, participaram do filme, né? Exatamente. O que acontece aí é que então, você vendo o filme Nise, o Coração da Loucura, muita gente fala, mas é incrível a intensidade com que esses atores e a técnica, como eles mergulharam nisso. Então é interessante observar. Eles mergulharam porque leram muito, ouviram muitas palestras, se alimentaram do tema e se apaixonaram por aquilo tudo, pela história, e moraram lá dentro. Quer dizer, isso é uma coisa interessante. E é também interessante dizer, então você ali tinha Glória Pires e grandes atores do elenco, mas você também tinha atores, usuários da saúde mental, que foram pacientes já recuperados de um grupo de teatro, que não moram lá, não sofrem internação, e que participaram do filme. E você tem um terceiro grupo, que de fato são pessoas que sofrem
de uma doença mental crônica, e alguns moram lá. Então os 3 grupos se misturavam. Essa situação gerava assim, algumas passagens engraçadas. Você entende? Porque tinha uma dada hora que ninguém sabia exatamente quem era ator, quem era, digamos, doido tratado e quem era doido varrido. O pessoal brincava dessa maneira, né, tomando uma liberdade, porque na verdade era isso também. Ou seja, havia gente ali, né, profissional do teatro, televisão, cinema, havia gente tratada, mas havia gente... Personagens reais. Havia gente que, depois de enlouquecer, do surto, da internação, eventual choque elétrico e violência, são pessoas que nunca mais se recuperam. E eles também estavam ali. Isso é uma coisa muito... Isso enriqueceu muito o filme. Um fato curioso do livro é que a Nise era avessa a biografias. Como é que você convenceu a poder anotar e preparar esse material? Esse livro, Nise, Arqueóloga dos Mares, né? A primeira edição era em capa vermelha e a segunda edição ganhou essa capa preta. Esse livro, como em tudo na vida da doutora Nise, a vida da doutora Nise, como dizer, ela não foi uma vida previsível, não foi fácil, muito intensa, e a Nise não planejava exatamente, não planejou. Uma grande profissional, eu considero um gênio brasileiro, mas que não planejou a sua própria vida, nem ela planejou, e a própria vida que ela teve também quebrou qualquer planejamento possível, eventual. Quando eu comecei a anotar, eu era, de fato, muito novo. E ao longo desses 12 anos de contato que tive com ela ali no grupo de estudos e também visitando na casa dela, é que surgiu esse conceito de biografema que finalmente, depois de 10 anos, fez com que ela concordasse que eu ou alguém escrevesse um livro sobre ela. E aí os anos foram passando, depois de 2 anos ela passou a aturar minhas anotações. Quando chegou no 10º ano, houve um fato muito importante, ela pediu para a assessora dela me telefonar, e aí pegou o telefone e falou, olha só, vem cá hoje. Porque a doutora Nise, ela não pedia, ela dava ordem. Você vem cá hoje, é urgente. Eu falei, tive de me virar, de marcar um compromisso, fui. Chegando lá, com ela era tudo muito lento, já muito idosa, a cadeira de rodas, então, muito tempo, e o pulmão realmente comprimiu. Ela falava muito pausadamente, lento. Depois de umas 2 horas de bate-papo, ela falando do marido. Falou, e eu anotando tudo. E ela olhando. Falou, aí ao final, quando acabou o assunto, eu falei, pois é, mas a senhora me chamou aqui hoje para me dizer uma coisa, para me contar o quê? Falou, Bernardo, eu te chamei aqui hoje para falar do meu marido. Aí, eu falei, bem, pela primeira vez, ela me chamou para falar da vida dela, né, da pessoa dela. Ela ficou olhando muito para mim e falou, olha só, agora vamos falar sério uma coisa. Você anotou muito, né? Você anotou até o que não devia anotar. Eu perdi a noção do que você anotou, porque eu falo muito. E ela falou, o que você pretende fazer com isso? Porque eu não queria que escrevessem uma biografia sobre mim. Mas meus amigos, meus familiares estão avisando que isso não existe, vão acabar escrevendo, entende? Não tem jeito. Especialmente depois que eu me mudar para outras galáxias, da forma que ela se referia à morte. Aí é que vão escrever mesmo, porque eu não estarei aqui para encarar, para ver, porque senão eu pego. Eu não escrevo biografia minha, não vou deixar autobiografia, né, escrita e publicada. E eu compreendo que toda biografia, de alguma forma, ela falseia, ela mente, tenta dar um único sentido a uma vida, e tenta uma pessoa que não é o biografado, tenta descrever o que o biografado viveu. Isso me parece uma coisa sempre muito esquisita. Falei, sim, doutora Aninha, a senhora tem me dito isso há alguns anos, mas a senhora já ouviu falar no conceito de biografemas, que foi conceituado, foi proposto pelo pensador francês, pelo esteta Roland Barthes? Falou, não, o que é isso? Falei, biografemas diz respeito ao seguinte, por uma feliz coincidência, o Roland Barthes tem muito a ver com a doutora Nise e com esse universo imagético da palavra imagem, poesia e das imagens em si. Ele falou, não se metam a escrever a minha biografia, não quero, mas se alguém um dia resolver se meter audaciosamente a escrever sobre mim, que não escreva uma biografia formal,
que me escreva através de biografemas. Então, o que seriam os biografemas? São flashes de uma vida, sem o compromisso de haver início, meio e fim em um sentido próprio. Pequenos relatos sobre fragmentos dessa vida, né? Fragmentos de um discurso amoroso, né? Fragmentos de uma vida. Então, imagens, palavras, flashes, emoções, situações que venham a revelar aquela personalidade. E ela ficou encantada com essa história dos biografemas, não é? Falei, então, isso pode ser um caminho, porque... Ai, mas de repente ela me olhou sério. Ela era muito engraçada. Entre os amigos e familiares, ela tinha um humor muito fino. E mesmo quando não queria fazer a graça, ela era eventualmente engraçada. No meio do assunto, ela ficou séria e falou, olha só, essa história de biografema que você está me contando é tudo mentira. Você inventou. Eu falei, doutora Anísia, acha que eu, um jornalista, um mero, vou agora lançar conceito bartesiano? Dessa altura? Falou, semana que vem, quarta-feira, venha, traga um livro e me prove. Então a coisa começou assim, e no final ela falou, senhor Bernardo, biografemas, isso pode ser. E assim, então, veio a ideia de escrever um livro a partir de frases, histórias, não é? De vida e obra da doutora Anísia, que foi um acerto. Eu acho que realmente acabou cumprindo o que ela queria, porque ela dizia, não quero uma biografia cartesiana, não quero uma biografia com início, meio e fim, não quero uma biografia que só me elogie, quero que me critiquem, quero que me exponham. Não e assim é o livro, exatamente. Tem fragmentos aí de histórias. Exatamente, se você então olhar, o livro é todo assim como se vê aqui, está compreendendo? O livro, você vê aqui, 2 primeiras frases, não é? Curtas, e depois então vem um subtítulo, uma história mais longa, logo depois uma mandala, e por aí vai, frases, histórias e frases, poesias que marcaram a vida dela. Né? Então, qual foi o meu trabalho no livro? Ao meu ver, o meu trabalho foi pegar todo aquele material, ler e reler os 10 livros dela, que ela escreveu, sozinha com os colaboradores. Então, o meu trabalho pegar, e naqueles 12 anos, que ao meu ver ela realizou ali um grande balanço daquela vida de 94 anos, né? É natural, é no final que a pessoa realiza o balanço. E então, algumas histórias, você sabe, ela repetia 4, 8. Há uma história de um mecânico e uma gata que ela me contou mais de 20 vezes. E eu anotei todas, porque eu cismava que a cada narrativa havia um detalhe a mais. Então a obsessão era completa. E eu concluí, mas essa senhora repete tanto o quê? Repete as histórias mais importantes da vida dela. Repete o que realmente impactou a vida dela. Essa repetição era uma seleção já. Totalmente, porque você chegava do nada, ela falava, eu já te contei do meu encontro com Graciliano Ramos na prisão. Era do nada, e no meio do grupo de estudos, 30 pessoas ou mais, lendo um texto de Freud ou Machado de Assis, porque ali lia-se de tudo, não só psicologia. Líamos Freud, líamos Jung, mas também se lia Platão, Sócrates, Machado de Assis, Bachelard, nós líamos um pouco de tudo, tragédia grega, matérias jornalísticas da atualidade. Qual era a relação da Anísia com Jung? A chegada da doutora Anísia à obra do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, como te disse, psiquiatra esse que foi figura central, assim como Sigmund Freud e raros outros, da psicologia moderna. O encontro dela com a obra dele foi fato crucial para a vida e para a realização profissional dela. Como é que se deu? Aí é preciso realmente falar um pouquinho de psicologia moderna e um pouquinho de Freud e Jung, só para contextualizar. O Dr. Freud, isso todo mundo sabe, é o pai da psicanálise, e na virada do século XIX para o século XX, ele realmente propõe uma série de conceitos e pensamentos, reflexões que Anísia considerava um marco de revolução na nossa civilização, especialmente com o livro Interpretação dos Sonhos, lançado, se não me engano, em 1900. Então, o que ocorre? Ali o Freud,
ele de fato descortina, a gente não pode dizer que ele criou, ele descobre, ele descortina e ele mostra que além de haver uma dimensão consciente, então há uma dimensão inconsciente de incomensurável importância para a compreensão do psiquismo, né, si próprio e do outro, que é um dos grandes desafios da raça humana. Então o Freud, ele desenvolvendo os trabalhos dele, e isso se intensificou no início do século XX, foi exato quando o jovem Dr. Jung, fascinado com as obras do já consagrado Dr. Freud, havia uma diferença de idade, o Freud era mais velho que o Jung, eles começam a se corresponder por conta do caso clínico de uma paciente do Jung, se não me engano, a Sabina, uma russa, né, que vinha se curar pelas mãos do Dr. Jung e se tornar também uma profissional da saúde. Então, o que acontece? Acontece que, a partir daquele contato, o Freud vê no Jung uma figura fundamental para a difusão da psicanálise, né, ou seja, o príncipe da psicanálise. O Freud chegou mesmo a denominar o Dr. Jung o príncipe da psicanálise. A questão é que, por conta de algumas diferenças, discordâncias e também um certo incômodo do Jung em relação à ação inflexível do Dr. Freud, eles acabam rompendo depois de 6 ou 7 anos de colaboração. Foi uma ruptura muito traumática, que inclusive o Dr. Joel Biermann diz que aquela cisão entre Freud e Jung marcou a história da psicologia moderna, e a psicologia passou a ter ainda mais acentuada essa tradição de cisão e nunca mais se livrou dela. Então, o Freud morre em 39, o Jung vem a morrer em 61. Anos 30, já havia material, claro. Livros do Freud, né, em alemão, inglês e espanhol, a famosa tradução que ele acompanhou, aprendeu espanhol para acompanhar, mais obras do Jung, coisa muito rara. Então, nos anos 30, 40 surgiram textos spa e a Nise começou. Nise muito coligada em tudo que se publicava. Ela dizia, tudo que cai na minha mão, eu leio, até bula de remédio. Ela lia tudo, ela passava os olhos. Era uma ledora, ela era uma ledora voraz e excelente escritora, e grande escritora. De forma que ela então vem a tomar, resumidamente, contato com a obra nos anos 40. Quando então ela vai reconhecer elementos que o Jung propõe, reflexões dele, conceitos, como por exemplo mandala, como aquela questão que se comentou, né, se o Dr. Freud se dedicou essencialmente à formação, ao tratamento de neuróticos, pela palavra, seríamos todos nós. Então o tratamento da neurose se dá pela palavra, no divã, né, o analisando deitado e o analista ao lado. O Dr. Jung não, o Dr. Jung, que era um tremendo gênio, assim como o Dr. Freud, ele percebe que no universo do esquizofrênico, a palavra não dá conta. Ela pode até certo ponto funcionar, ou ela é como um quebra-cabeça, um estraçalhamento. E ele então diz, será mais fácil compreender o conteúdo interno, né, do esquizofrênico, sobretudo na crise, né, de esquizofrenia, será mais fácil compreender pelas imagens, por seus sonhos, por sua expressão plástica, por suas pinturas, modelagens, não é, colagens e até expressão teatral, muito mais fácil compreender através desses elementos, dessas manifestações, do que através da palavra e da exigência de um discurso articulado. Esse foi o ponto em que, quando ela leu, falou, o cara é esse é o cara. E ela se liga. Então, ela começa a estudar progressivamente mais, e isso renova a dinâmica dela no hospital, anima ela, porque ela estava muito insatisfeita, ela estava chateada, porque o trabalho não andava, né? Mesmo nas oficinas e tudo, de pintura e modelagem, ela percebia que ela conseguia chegar até determinado ponto. E, em algum momento, ela também percebe a produção de mandalas, foi isso que fez entrar em contato com o Jung, e ela começa a comentar com amigos, outros analistas, outros psiquiatras, e com pessoas em geral. Não são mandalas. O problema é que todos, os afetos, os desafetos, os intelectuais falam, Nise, isso não é mandala. Mandala é o quê? É uma expressão que vem da tradição do sânscrito. Agora imagine, aqui nós temos
grupos, né, centenas de esquizofrênicos pobres, na sua maioria, pessoas muito modestas, negras, de vida muito difícil, eles não sabem o que é mandala. Eu não estou falando da expressão do termo, estou falando em que você vê aqui esse elemento mandálico. Ninguém deu papo, ela falou, não seja por isso. Pegou as fotografias das mandalas, escreveu uma carta para o Dr. Jung, e daí advém um fato que revolucionou vida e obra de Dr. Anísio da Silveira e fez Dr. Anísio uma figura internacional. Foi ele, foi o Jung. Ele e ela. O que aconteceu? Ela manda a carta e falou, bem, a carta está postada, agora é torcer para que venha uma resposta, e depois, não sei, talvez de 30 ou 40 dias, todo dia ela estava de olho na caixa de correio, chegou uma carta com um selo europeu, ela falou, chegou a carta. E quando ela viu a carta enviada pela doutora Aniela Jafé, grande analista europeia também, assessora, uma das assessoras principais do Dr. Jung, e aí ocorre uma comicidade que a Aniela e o Jung pensaram que a doutora Nise era homem. Então a carta começava assim, caro senhor Nise, o Dr. Jung gostou muito das mandalas enviadas, foi o suficiente para ela entrar em polvorosa. Aí ela mostrou a carta a Deus e mostrou a todo mundo. No livro tem a foto do encontro deles, né? Em 54, então, você tem o início das correspondências, e em 57, o Dr. Jung manda uma carta para a doutora Nise, que ele ficou de fato, ele ficou impressionado com a atuação daquela mulher num país latino-americano, enfim, subdesenvolvido, num hospício assim pobre, nos arredores de uma remota cidade do Rio de Janeiro. Essa foto, então, é muito especial. Essa foto de cima mostra o encontro dele. Essa aqui, ó. Essa foto exata, você vê o Dr. Jung aqui. Aqui ele, então, estava possivelmente com quase 80 anos, se encaminhando, 80 anos. Ela aqui contava, basicamente, com 52 anos, e ele possivelmente com 81. Ele viria a morrer 4 anos depois. Então, esse momento é crucial na vida dela, que em 1957, com uma bolsa, né, brasileira e com a carta de convite a estudar no Instituto Jungiano de Zurique, ela parte para a Europa, chega lá e encontra-se com esse que ela tem como grande e principal mestre. E ali do lado, que carta é essa? Exatamente. Aqui, muito pequenininho, mas dá para se ver, reproduzir aqui as duas cartas, né? Reproduzir, então, você pode ver aqui a carta que ela enviou para ele, manuscrita, não é? E ao lado, a carta enviada pela doutora Aniela Jafé, que abre a correspondência de muitos anos entre os dois e que impressiona Jung pela profundidade e vivacidade do trabalho do Dr. Anísio. Por isso há quem diga que Dr. Anísio da Silveira tem importância por si e pela obra, mas ela no universo junguiano é importante porque ela, mesmo depois do falecimento dele, praticando a antipsiquiatria, o que se diz é que o Dr. Anísio comprovou na prática teorias que o Dr. Jung apresentou, mas não teve a oportunidade ou tempo de comprovar. Então você entra nos dois principais sites do Jung, entre os principais colaboradores só há um latino-americano, e esse latino-americano é mulher, é a doutora Nise. E a importância na vida dela, que realmente foi uma revolução, aquilo transformou inteiramente a vida da doutora, enfim, porque ela vinha aí de um período difícil, de prisão, ostracismo, retorno ao serviço público, então ela sofria um assédio moral, e grosserias, inclusive, sofria uma segregação, mesmo sendo uma pessoa importante como ela era. Então, primeiro a carta dele, depois o período de 1 ano em que ela estudou com ele, avalizam a doutora Nise de maneira cabal, de maneira absoluta, e quando então ela volta ao Brasil, depois desse período de estudo em Zurique, ela realmente volta uma outra Nise, ainda mais forte, ainda mais intensa e empoderada. É uma nova fase que se abre. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre Nise da Silveira e as mudanças no conceito de saúde mental. Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento
Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema Nise da Silveira e as mudanças no conceito de saúde mental. Nosso convidado é o autor do livro Nise, Arqueóloga dos Mares, o jornalista Bernardo Carneiro Horta. Você já citou a prisão dela no bloco anterior. Ela ficou 15 meses presa, como presa política do Estado Novo, foi companheira de cela da Olga Menário, ali também conheceu Graciliano Ramos. Em que medida esse tempo dela no cárcere deu o insight de que os pacientes psiquiátricos viviam numa espécie de prisão? Vale, inclusive, para você ter noção do que foi a experiência do cárcere para a doutora Nise, resumidamente, quer dizer, lembrar de onde ela vem, não é? Aquela menina, nascida em 1905, em Maceió, início do século XX, a família burguesa, socialista, o pai, enfim, um intelectual, professor de matemática, a mãe cantora e pianista. Então ela cresceu num universo da família tradicional nordestina, mesmo que socialista, e filha única, uma prima quase única, quer dizer, uma garota que apresentava esse caráter da unicidade na escola, onde ela aparecia. Então, muito jovem, aos 15 anos, ela segue com os primos para Salvador, onde ela vai cursar medicina, e naquela época era comum, eles tão novos assim, o marido dela, Dr. Mário, começou a cursar aos 14 anos, e o curso, portanto, finalizado em 27. Ela era a única mulher da turma, né? Exatamente. Ela foi a primeira mulher alagoana a se formar em medicina e uma das primeiras mulheres brasileiras. E naquele período, 6 anos ali na Faculdade de Medicina da Bahia, ela era a única em meio a 600 homens. Mas voltando à história dela e a esse início, quer dizer, quando aos 21 anos, em 1927, por aí, ela chega no Rio de Janeiro formada, ela vai morar em Santa Teresa, na Rua do Corveiro. Então estamos nos aproximando do tema da prisão, da atuação política. E naquele momento, o Corvelo, no Rio de Janeiro, em São Paulo basicamente outro movimento e outros lugares, mas no Rio, a Rua do Corvelo e arredores, Santa Teresa, dos anos 1920, era onde acontecia o caldeirão cultural, sobretudo político, da capital da nação, o Rio de Janeiro. Ela chega a entrar no Partido Comunista, mas uma vez dentro do partido, os homens do partido, especialmente o Prestes, queriam dar ordens. A doutora Nise, veja a complicação, e queriam determinar o cotidiano, as opções profissionais, até as atividades pessoais dela. E ela não aceitou. Queria. Então, a dada hora, ela passou em concurso público em 1933, e o que ocorre é que o Prestes cismou que aquilo era uma opção burguesa, que ela deveria largar o serviço público, que para ela era a base do sustento, e deveria se dedicar somente à Revolução Tropical. Ela falou, olha, não vou lhe obedecer. Bem, discutiram, ele disse a ela que era então, em vez de seguir a doutrina stalinista, que ela era uma trotskista perigosa, estava expulsa do partido, expulsou a doutora Nise do Partido Comunista, Prestes, não deixa de ser uma honra, não é? E disse para ela que se fosse na União Soviética, ela morreria por fuzilamento. E o que ocorre? Essa expulsão tem um lado dramático, mas tem um lado muito curioso, porque isso depois vem a livrar a doutora Nise da tortura na prisão, esse fato. Mas ainda assim ela é presa. Exato. Isso em 1933 aconteceu, mais ou menos por aí. Em 1935, nós sabemos que ocorreu a denominada intentona comunista, o casal Berger e o Prestes, juntamente com Olga Menário, estão no Rio de Janeiro, são agentes stalinistas e vieram para isso, e decidem realizar aqui a revolução, que para eles era um sonho, a Revolução Tropical, a Revolução Soviética. E em questão de muito pouco tempo, aquela tentativa, a intentona caiu,
né? E aquilo abriu um novo período na ditadura Vargas, que era impositiva, mas convivia com a oposição, com comunistas, socialistas, anarquistas, entendeu? Convivia. E ali convencem o Getúlio Vargas que aquilo é um ataque comunista muito perigoso, há um endurecimento do regime ali, e o Filinto Miller passa a ser, então, com esse objetivo, chefe de polícia. Bem, então, para dizer que em 3 meses o Filinto Miller prendeu quase 4.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, algo assim, e toda e qualquer pessoa relacionada àquelas reuniões, ao Curvelo, ao Prestes, ao Otávio Brandão, ao Rabelo e pessoas de todo o movimento, foram presas. A Raquel de Queiroz também foi presa, não é? Enfim, por motivos semelhantes, de outra maneira, a doutora Anísia foi presa. O escritor Graciliano Ramos foi preso. Monteiro Lobato, não digo que nesse momento, também foi preso. De Cavalcante, o pintor, foi preso. O senador Sherman foi preso. O deputado Mangabeira. O pai do Agildo Ribeiro, Agildo Barata, militar, foi preso. Enfim, você tinha ali uma gama de intelectuais, médicos, artistas, enfim, grande, toda presa. E a situação era, como sempre, uma situação, eu diria que bem brasileira. O Getúlio simplesmente concordou com todas aquelas prisões onde houve mortes. Houve suicídios, né? Pessoas se mataram, pessoas foram suicidadas. E a Anísia passou 15 meses. Exatamente. Então é ali que ela chega, na famosa Sala 4, primeira prisão política feminina brasileira. E a coisa se dava, como dizer, num certo caos, né? Dentro da prisão da Frei Caneca, imagine uma prisão brasileira dos anos 1930, presos políticos, uma gente altamente intelectualizada, alguns filhos de empresários milionários, outros políticos ou filhos de políticos, quer dizer, e gente com influência nas artes, na intelectualidade, na política, em outras áreas. E eles então ficaram numa praça que eles denominaram a Praça Vermelha em forma de U, e na base dessa praça havia então essa Sala 4, variava entre 12 a 18, 25 mulheres, dependia da fase, e em torno as celas dos homens. E a coisa toda era vazada, nem todas as celas tinham alvenaria, então escutava-se, entende? Ela ficou ali presa cerca de 15 meses críticos, onde ela quase morreu por conta da comida, uma comida podre. A situação era bastante precária na cela, elas todas muito apertadas, as camas todas assim coladas, um banheiro só para todo mundo, nesse contexto de comida estragada. Então ali ela Você acredita que ali ela se sentiu no papel do paciente psiquiátrico? Ah, sem dúvida nenhuma. Ali ela ainda não tinha noção que sentiria, que já estava sentindo isso. Ela depois percebeu. Então, doutora Anísia, quando chegava a hora da tortura, chamada era por nomes. Aí chamavam fulano, ciclano. Quando chamavam Nise da Silveira, aí havia sempre alguém que dizia, ela brigou com o Prestes. Brigou. Prestes odeia ela. Aí o pessoal se diverte. Porque aí o torturador dizia, a senhora brigou com o Prestes? Ela dizia, de fato, houve um desentendimento. Não torturava. Ali, então, ela desenvolvia, né, conversa e observação, e ela percebeu também a presença dos gatos. Essas coisas que ela percebeu ali, e a dureza da prisão e do cárcere, que momentos em que todo mundo ali é acusado sem processo. Imagine você. Era um caos, e isso durou um período de meses, e em 37. Ela foi presa em 36, solta numa noite de São João, de 37. Então, ali, depois da prisão, vem 6 anos e meio de ostracismo. Ela e o marido tiveram que sair do Rio de Janeiro, que ainda havia um risco de perseguição, um temor de uma segunda e última prisão. Porque os amigos falavam, se você for presa de novo, aí adveio o Estado Novo, mais um endurecimento do regime. Os anos se passaram. Doutora Anísia, então, agora demos um salto aí de 8 anos, 44, sob a mesma, digamos assim, Presidência da República, Getúlio Vargas, voltando a trabalhar com o mesmo chefe que a delatou, doutora Anísia da Silveira é reintegrada ao serviço público, para surpresa de muitos que acharam que a ex-presa política, a ex-presidiária, nunca mais iria aparecer
Mas ela é colocada num serviço de pouco prestígio, né? Só que ela vai transformar esse serviço. Resumidamente, no primeiro momento, porque queriam que ela aplicasse os métodos agressivos de tratamento, choque elétrico, choque insulínico, cardiazólico e outros choques. Ela se nega. 2 anos depois, então, você falou, ela vai trabalhar com um médico que já desenvolvia terapêutica ocupacional, vem então, por meio do Almir Mavinier, a sugestão da pintura e modelagem nesses ateliês de terapêutica ocupacional. É aí que ocorre uma revolução na carreira dela, porque o que parecia ser uma queda profissional, ela então teria sido relegada a um segundo plano, ou terceiro. É ali que ela descobre a antipsiquiatria e que ela vai criar um método novo, original e revolucionar a psiquiatria da arte-terapia, né? Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre Nise da Silveira e as mudanças no conceito de saúde mental. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema Nise da Silveira e as mudanças no conceito de saúde mental. O nosso convidado é o autor do livro Nise, Arqueóloga dos Mares, o jornalista Bernardo Carneiro Horta. Como é que foi para Nise ver os primeiros resultados dos clientes, dos pacientes? De 44 a 46, ela realmente sofreu um processo difícil ali no hospital, porque ela se negou a dar o choque elétrico e ela dizia: isso não é tratamento, eu estive na prisão, eu conheço, isso é tortura. Amigos meus, companheiros meus levaram um choque elétrico na prisão. Quero que vocês me expliquem como é que vocês vão relacionar choque elétrico, coma induzido, quarto forte, cela e amarra a tratamento. Não é tratamento. Então, em 46, vai trabalhar Fábio Sodré, inicialmente a terapêutica ocupacional, bordado, varrer, lavar, carregar, um ofício assim, serviçais, né? Fala, vamos mudar tudo, digamos, a costura virou bordado. Vamos então imprimir criatividade a tudo. Então, quando teve início o ateliê de pintura e modelagem, que eles realmente, aquilo foi inédito, em São Paulo já havia, mas no Rio de Janeiro foi inédito, que eles realmente se impressionaram com que paixão, com que voracidade, com que prazer, tantos esquizofrênicos que se lançavam a massa, a argila, ao lápis, né? Ao pincel, às cores, a colagem e alguns as performances teatrais, a interpretação. Né? Então, isso fascinou a doutora Nise. E aí foi quando ela percebeu que, ela falou, e ali realizei 2 sonhos nos ateliês de pintura e modelagem. Primeiro, eu que nunca tinha conseguido, porque não era fácil, entrar em contato com a figura do cliente, do esquizofrênico. Ali no ateliê, finalmente, eles se tornaram mais tranquilos, mais comunicativos. Começou a se estabelecer um contato entre eles, conosco, com as visitas. Isso foi de uma felicidade. Uma comunicação fantástica. Através da imagem. Isso. Segunda coisa, ela falava, finalmente, através do desenho, da pintura e das esculturas, da modelagem, finalmente eu estou vendo o que se passa na cuca dessa gente. Eles estão manifestando os conteúdos intrapsíquicos. Para eles, de fato, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, isso é tudo, quase tudo. Aquele mundo interno do esquizofrênico que parecia inatingível, finalmente foi acessado através da imagem. E a obra de Jung vem como um fantástico instrumental para que ela consiga lidar e se aprofundar naquela matéria, naquele tema e naquela prática, entende? Então ocorre o fato, ali ocorrem coisas maravilhosas. Surge o Museu da Imagem do Inconsciente, né? Museu de Imagem do Inconsciente. O objetivo dela não era descobrir artistas, talentos, mas ela acabou revelando alguns artistas ali, 7, que ela chamava de 7 camafeus, né? O que aconteceu ali foi uma explosão
de fatos, de comoções e de obras que ninguém conseguiu conter. Ela mesma, nos primeiros anos, ela ficou um pouco aflita, que ela achou tudo rápido demais. De repente, o Almir Mavier começou a convidar artistas e críticos de arte. De repente, gente muito importante, como bem, de Cavalcanti já conhecia, mas como outros pintores, a Djanira, por exemplo, visitou, muitos outros pintores e artistas, e também críticos de arte já muito famosos, como o Mário Pedrosa, depois o Ferreira Goulart, que foi amigo da doutora por 50 anos, também foi lá. Bem, quando eles viram aquilo tudo, eles cismaram que ali não era só, entende, um universo, um contexto psiquiátrico, e que ali havia uma explosão artística genial e que algumas daquelas pessoas eram grandes artistas. Ela não gostou muito desse aspecto, mas ela teve que conviver. Estava lidando com gente muito forte, autoridades da matéria, da arte, da pedagogia, da educação. Ela acaba, tocando em vários setores, em várias matérias. E aí o que acontece? Muito rapidamente, em um ano, você já tem alguns milhares de obras. Eles produziam obsessivamente. E já em 46 mesmo, para 47, há uma pequena exposição ali no hospital. Depois, o amigo dela, poeta e vereador, Jorge, leva para a Câmara de Vereadores. Isso ocorre entre 46, 7, 8. Em 49, quando o Mário Pedrosa leva um crítico de arte muito famoso, Leon Degan, os dois cismam e resolvem que o mecenas e milionário e tradicional Titilo Matarazzo, o conde, ele iria então bancar uma exposição em São Paulo com obras daqueles 9 artistas. No primeiro momento eles selecionaram 9. Bem, para a doutora Anísio foi uma complicação, vale comentar, ela não tinha aquele material como arte. E até o último dia de vida ela repetia isso, ela tinha como material de pesquisa, por isso não podia ser dado, vendido, o que foi uma grande sorte. Hoje você tem no Museu de Imagens do Inconsciente, é o maior museu psicopatológico do mundo, com mais de 350 mil obras. Tudo isso devemos a ela e aos seus companheiros. Então, na tua opinião, em que reside a genialidade da Nise? Nessa humanização do tratamento, na utilização do afeto? A genialidade da doutora Nise reside numa fantástica capacidade de olhar. O fino olhar de Nise da Silveira. Percepção, na sensibilidade dela, no tempo emocional e intelectual, que era uma coisa única. Nunca conheci ninguém igual. Ela tinha um tempo próprio, de leitura, de reflexão e de emoção. A emoção sempre acoplada, a emoção não podia estar ausente, né? Então, além de ser uma mulher que leu fantasticamente, com uma cultura geral imensa, ela era uma figura com capacidade de ler a obra de Jung, praticar aquilo, né, no ateliê brasileiro, como ela também, aí a terceira etapa, eu citei aquelas duas, estabeleceu comunicação com o interno, depois eles começam a revelar seus conteúdos internos, né, intrapsíquicos, e aí houve o terceiro momento, que é depois da visita ao Jung, quando ela finalmente, que é o pulo do gato, né, da obra nisiana, consegue observar, por orientação do Jung, veja bem, seus pacientes se manifestarão mais profundamente através de imagens arquetípicas, mitológicas. É o velho Jung, que 57 dá a senha para ela. Vai estudar psicologia, vai estudar mitologia, doutora Anísio. Sem a mitologia, a senhora não vai compreender profundamente os seus pacientes. Então ela adquire o dom de ler imagens. Então aí o método se aprofunda, porque a partir do que eles desenham, pintam e modelam, ela começa a construir, ela começa a ver e a extrair a vivência e o mundo interno dessas pessoas. Por isso o Dr. Marco Lucchesi, que foi grande amigo dela e colaborador, diz: a Nise não interessavam os prontuários, a Nise interessava ressuscitar biografias. Em que medida você acha que o serviço de saúde mental hoje incorporou o conceito criado pela Nise? Acho o seguinte, você tem aí, isso não é uma coisa recente,
desde o Pinel, há séculos, que há uma movimentação antipsiquiátrica, você pode dizer. Décadas entre 60 e 80, com o italiano Basaglia e com o irlandês, radicado inglês, né, Ronald Lang, você tem um advento da chamada antipsiquiatria. Ora, a doutora Anísio já praticava e propunha antipsiquiatria desde os anos 40 no hospital, mas não tinha esse nome. Além do que eles eram homens e europeus, eles lançaram. Os dois estiveram no Brasil. O Lang foi visitá-la. O Lang era um admirador da doutora Anísio. Ele é uma figura realmente destacada nesse universo. Agora, tudo então mudou muito, mudou para melhor. Não em todos os países, mas no Brasil mudou. Acho que deve-se muito a ela e a algumas pessoas, vale citar o Dr. Osório em São Paulo, 1925, que já havia ateliê de pintura e modelagem no Juqueri, lugar que eu vi muito mais gente do que no Pedro II, e depois então vem o Fábio Sodré e Anísio, e havia o Ulisses Pernambuco, que em 30 também foi preso por isso. O médico Ulisses Pernambuco, por desenvolver a terapêutica ocupacional no Nordeste, ele foi preso. Só por isso. Foi bastante. Então as coisas melhoraram. Agora, resumindo, o que eu acho? Eu acho que nos anos então 80 para 90 você tem um advento do que nós agora conhecemos como luta antimanicomial. Então, por iniciativa, não foi iniciativa da Anísio, não. Por iniciativa de um grupo de psiquiatras, de médicos, se não me engano, irmão do político, do Paulo Paim, né? O irmão dele, o Dr. Paim, dá partida firme naquela proposta da lei antimanicomial, que vem a se tornar realidade em 2001. Doutora Anísio já estava falecida, mas ela, óbvio que participou da construção, da preparação dessa lei, e deve-se a ela um aspecto, digamos assim, exatamente relativo ao humanismo. Queriam acabar com toda e qualquer internação, nenhum leito. Foi ela que falou, olha só, Paim, se você firmar nessa ideia de não haver 80 leitos, 100, para aqueles que não têm família, para aqueles que não têm mais condições de viver sozinhos em sociedade, estão crônicos, feridos, para aqueles que estarão abandonados nas ruas, eu vou acabar com essa lei. Ela teria dito, quer dizer, acho que brincando, mas falou sério, ou vocês mantêm uma enfermaria para essas pessoas que não tem ninguém, pedido meu, ou vou me retirar dessa história de lei, essa história de antimanicomial. E assim foi feito, garantiram. A lei foi fantástica e depois houve uma evolução até espontânea que surpreendeu muita gente. Além da lei antimanicomial, há cerca de 10 anos, 14, o governo de então deu uma bolsa para os usuários da saúde mental, dizendo, aquele que então, com essa bolsa, estiver na casa da família, ou morando com alguém, ou morando sozinho, vai ser remunerado e, se conseguir um trabalho, soma a bolsa e o salário. Você não tem noção do sucesso que foi essa iniciativa. Essa iniciativa foi algo impressionante. Eles tiveram uma melhora fantástica. Então, digo isso. Agora, a gente sabe como é a evolução humana. Ela é que dizia isso. 2 passos para frente, 1 para trás. Ainda existe muito preconceito. Existe Exatamente. até um termo sobre isso, né, sobre o desconhecimento e o preconceito, psicofobia. Em que medida você acredita que o cinema, a literatura, divulgando a obra de Anísio, ajudam a reduzir essa visão equivocada? Eu sou jornalista, não é escritor. Agora, acho que não só por isso. Eu acho que em determinada cultura, uma sociedade, os intelectuais e os artistas, eles são os grandes responsáveis em alavancar as evoluções de mentalidade. Então, a literatura, os livros, essa entrevista, a difusão da matéria, os eventos sobre saúde mental e filmes, sobretudo, que se passa no cinema, na televisão, no teatro, quer dizer, tudo isso compõe uma atividade de difusão fundamental para a formação de uma mentalidade cada vez mais evoluída em relação aos usuários da saúde mental. E a mim fica, não é só uma impressão, acho que é uma certeza. Assim, o que tenho visto, conheço tanta gente que se recuperou de maneira formidável. Ora, quanto mais
segurança eles têm, quanto mais afeto eles têm e quanto mais acolhimento e possibilidades, o processo de reintegração, que para a Nise é a cura, é fantástico. O que você espera que o teu livro desperte nas pessoas? Agora eu vou falar de novo de Nise. O livro é Nise o tempo todo, falamos de Nise. Há uma declaração dela muito comovente. Nos últimos meses de vida, as pessoas perceberam que ela realmente já estava muito fraquinha. E aí então uma jovem jornalista, uma garota, eu acho, perguntou: doutora Nise, como é que a senhora deseja ser lembrada? Aí disse que ela deu uma pausa, olhou para a moça e falou: eu quero ser lembrada com emoção. Isso diz tudo, né? Ok. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Felizmente, uma Bernardo. entrevista tão boa, tão legal. Agradeço a você, a todo o pessoal, a equipe do programa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ok. E a gente tem um encontro marcado no Próxima Questão. Eu espero você. Até lá.